Olá, queridos, a paz do Senhor, que a comunhão, que Deus Pai esteja com você, que Jesus Cristo guie a sua mente e o seu coração, que Deus Pai guie essa mente e o seu coração em Cristo Jesus, e que as eternas consolações do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Queridos, eu quero fazer de hoje aqui uma reflexão com os irmãos nessa tarde. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 16. 16, vamos ler do verso 13 ao 20. Mateus 16, do 13 ao 20. E assim diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens que é o Filho do Homem, ser o Filho do Homem? E eles disseram: Urias, João Batista. Outros disseram: Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, a pergunta aqui de Jesus está sendo dirigida aos apóstolos e a quem estava com ele. Vejam que Jesus aqui está fazendo uma pergunta profunda. Não uma pergunta corriqueira que se faz: amanhã tu vai na venda, ou amanhã tu vai trabalhar. Não. Jesus está perguntando algo de alma para alma. Ele está perguntando: quem sou eu para você? E nós podemos tirar algumas lições dessa indagação de Jesus. A primeira indagação que eu posso dizer que Cristo estava querendo fazer aqui é que quem é Ele para nós? O que Cristo representa para nós enquanto igreja, enquanto instituição, enquanto filhos de Deus? Quem é Cristo para nós? Quem é aquele que venceu a morte?
Mas Jesus aqui está perguntando sobre um homem, sobre a perspectiva humana. Jesus provavelmente não esperava a resposta que Pedro deu. Eu vou ler novamente a pergunta. Quem dizes os homens ser filho do homem? Quem é Jesus para nós, irmãos? Muitos disseram, antes da gente chegar à resposta de Pedro, muitos disseram na época que ele era filho do carpinteiro José. De fato, ele era. Outros disseram que ele era um impostor. Outros ainda disseram que ele era o filho de Deus. E Pedro foi uma dessas pessoas que respondeu a ele dizendo, versículo 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Cristo para nós? E eu pergunto, quem dizemos que é Cristo? Ele é simplesmente uma pessoa que veio à Terra, que viveu, que pegou boas palavras e depois morreu? Será que a morte dele na cruz foi uma prova que ele não era ninguém importante? Será que o castigo lacerante foi atenuante o suficiente para dizer que ele não era ninguém? Não, queridos, eu concordo com Pedro. Eu concordo com Pedro quando Pedro diz, Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Talvez durante toda a história não teve ensinamento mais precioso que esse. Um ensinamento claro, específico. Um ensinamento que venceu os dilemas éticos religiosos, uma afirmação que colocou Jesus a um patamar elevado. Essa afirmação de Pedro, muitas vezes, a gente tem que fazer ao nosso coração. Porque muitas vezes a gente diz que acredita em Deus. Mas quem é Deus para nós? Ele é alguém que está vivendo à mercê dos problemas alheios dos homens. Ele é alguém que está à mercê do sofrimento
dos seus filhos. Quem é Deus para nós? Nessa tarde, início de noite, eu quero dizer que Jesus de Nazaré, aquele que veio como um cordeiro, é o leão. Aquele que veio para ser desprezado, hoje está acima de todos. Aquele que se humilhou até a morte e morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, esse hoje é honrado. É por isso que nessa época nós comemoramos o nascimento do Filho de Deus. Talvez a confissão de Pedro foi nada para quem estava nele. E com ele, irmãos, muitas vezes a gente diz assim, eu sou cristão. Mas o que significa ser cristão? Eu sou Cristo, mas o que significa isso? Muitas vezes a gente usa palavras profundas ou palavras rasas que têm um significado profundo, mas a gente não nota esse significado. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, não é simplesmente uma afirmação lógica. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, não é simplesmente uma afirmação de alguém que conviveu com Jesus. Tanto é que Jesus ele diz assim a Pedro: Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Jonas, porque tu não o revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo, Pedro, não foi você que descobriu isso, não, foi o meu Pai que revelou isso. Foi o meu Pai que testificou ao seu coração que eu sou. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, ele diz, eu sou eternamente. Queridos, nós precisamos descobrir a essência do Evangelho. O Evangelho ele não está aqui somente para nos beneficiar, ter uma cura. Cristo, ele não... Eu vou largar a Bíblia porque eu não consigo ficar com a Bíblia na mão, ela cai. Mas Jesus aqui está dizendo, olha só, Pedro entendeu quem eu sou.
Mas Pedro, ele não entendeu simplesmente porque ele tinha uma visão intelectual, uma visão racional esticada e elaborada. Não, Jesus, ele diz, ninguém pode testificar que eu sou filho de Deus se do céu não for dado essa verdade, essa confirmação. Quando nós nos convertemos, nós achamos que nós só simplesmente acreditamos. Não, queridos, é o Espírito que testifica o nosso coração. É o Espírito que dá as verdades eternas para nós. Não existe conversão sem Espírito. Não existe. Vou repetir. Não existe conversão sem o Espírito. Mas aí você pode me perguntar o seguinte, tá, mas então, antes de Jesus vir, então ninguém podia ser convertido? Podia. Queridos, vocês acham que o Espírito de Deus não estava com os homens antes que o Senhor veio? Existe uma diferença entre o Espírito estar dentro dos homens e o Espírito estar fora. Hoje, no período da era da igreja, nós temos o Espírito dentro de nós. No tempo passado, antes de Cristo, o Espírito estava fora das pessoas, mas ele influenciava os homens. No período da grande tribulação, os homens terão, o Espírito estará fora dos homens, mas influenciando os homens. Porque sem o Espírito Santo, queridos, não há conversão. Sem o Espírito Santo, o que Pedro testificou não seria possível. Muita gente diz que, e você vai entender onde eu quero chegar, muita gente diz que a única certeza da vida é a morte. Só que esses que dizem isso nunca foram apresentados à fé. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos aqui. Uma coisa que vai talvez escandalizar vocês. Uma coisa que me arrependi. Esses dias eu conversando com a minha mãe, eu disse para ela, mãe,
a gente conversa muito e a gente tem um papo bem aberto e eu disse para ela, mas será que a gente está enganado? Será que não existe nada? Talvez nós vamos chegar lá do outro lado e não vai haver nada. Mas depois eu me arrependi e eu disse para ela, mãe, na verdade não. Na verdade Jesus vai estar. Porque naquele momento eu não tinha perdido a fé, mas sabe quando te dá aquele senso de humanidade? Aquele senso que é o teu homem natural falando. Só que nós, igreja, nós não somos carnais. Nós somos seres espirituais e por isso nós temos o testemunho que ele vive. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu já prometi para mim mesmo que enquanto eu viver, eu vou viver para levar essa mensagem. Você que hoje não sabe que Jesus é o Cristo. Você que hoje não aprendeu, não teve ainda o testemunho no seu coração, eu quero dizer a você, ele é o Cristo. E ele está aqui. Ele é aquele que foi pré-anunciado. Ele é aquele que deu a sua vida por mim e por você. Ele é aquele de quem João Batista falou, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Então, a resposta de Pedro e narração de Jesus foi pelo Espírito Santo. E depois da resposta e da confissão de Pedro, Jesus disse a Pedro, verso 19 do capítulo 16, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva do noivo. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. O Senhor tem um pacto de aliança eterna com a sua igreja, assim como com o seu povo Israel. Então, Pedro, assim como Jesus deu a Pedro as chaves do reino do céu e deu a ele a autoridade para ser o primeiro cabeça da igreja após ele na terra.
Cristo continuava sendo o cabeça da igreja e continua até hoje, será gloriosamente, eternamente o cabeça da igreja. Mas naquele momento as chaves de terrenos estavam com Pedro e Pedro recebeu essas chaves porque tinha o Espírito do Senhor nele. Porque sem o Espírito de Deus, Pedro não poderia saber que Jesus era o Cristo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero te dizer hoje, igreja, ponha tua esperança no Senhor. Porque qualquer homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Eu quero te dizer hoje que nós precisamos ter certeza no nosso coração que Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Que Ele está diante de Deus Pai, que um dia virá julgar os vivos e os mortos. Que Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que guia o seu rebanho, como pastor guia as ovelhas. Eu não sei você, mas para mim saber disso é uma bênção. Para mim ter a certeza que Cristo está olhando por mim é uma bênção. Saber que eu não estou sozinho nesse mundo. Saber que Ele é fiel e que Ele me redimiu para que eu pudesse ter vida. Porque eu estava morto antes da sua salvação. Yeshua HaMashiach é aquele que te dá salvação. E ainda como o relato de João, Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. E Jesus ele disse: pô Filipe, eu estou tanto tempo com você e você ainda não me conhece, Filipe. E Jesus responde então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu oro nessa noite. Eu peço ao Senhor de todo o meu coração que nós possamos
ter essa consciência que ele é o Cristo, que ele é o Filho do Deus vivo. E eu te convido nessa hora que, se você ainda não tem essa certeza, que se você ainda não sabe que Cristo morreu por você, tenha em mente que isso é verdade, que Ele é o Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por Ele que eu vivo, é para Ele que eu faço a obra. É por causa dele que eu tô aqui falando com você. É pela graça dele que eu posso ter comunhão com vocês. Ele é o meu favorito. Ele é aquele que me dá vida e me dá em abundância. Eu oro nesse início de noite que você possa abrir seu coração a Jesus Cristo. Deixar Ele fazer morada. Deixar Ele ser mais que simplesmente um homem histórico. Que você possa ter no seu coração a verdade que Ele é o Cristo. Que Ele é o próprio Deus encarnado, aquele que em João diz: no princípio foi o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo é Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, assim como o próprio Jesus diz em sua carta chamada Apocalipse, escrita também por João. Ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o que vive, que foi morto, e que vive pelos séculos dos séculos, e que um dia voltará para buscar a sua igreja. É esse Jesus que eu quero que você tenha certeza que veio pagar por mim e por você. E para mim, tchau. Tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu gosto de fazer. Tem coisas que eu amo fazer, mas a minha maior bênção, a minha maior paixão é testificar que Cristo vive. É dizer: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta
é a nossa palavra, a nossa profissão de fé. Não existe outro caminho pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por Jesus Cristo, Senhor. Tenha isso no seu coração. Não basta você ser do bem. Não basta você ser politicamente honesto, correto. Desculpa. Não basta você ser politicamente correto. Não basta você ser honesto. Nada disso basta, sabe? Porque a Bíblia diz que a gente é trapo de imundícia. Mas depois que a gente foi reconciliado em Jesus Cristo, nós passamos a ser luz. Jesus, ele diz: vós sois a luz do mundo. E sabe quem é? Sabe quem nos fez? Quem nos transformou de trapos para a luz foi Cristo Jesus. O próprio Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo de Deus, o Consolador, o Príncipe da Paz, o Verbo encarnado. Ele é aquele que nós, nesta época, testificamos. Comemoramos o seu nascimento. Não há outro meio que o homem possa ser salvo sem ser por ele. Ele dizia: eu vim para os meus e os meus não o receberam. Que Jesus possa abençoar sua vida. E aqui eu me despeço. Eu peço que, se você puder, essa live vai estar travada lá no meu canal do YouTube. Então você compartilhe essa live. Me ajude a levar o Evangelho para mais pessoas. E eu quero terminar essa live com uma pergunta. Queridos, é uma pergunta pessoal, tá? Queridos, eu faço faculdade de teologia e eu tô com uma grande dúvida, porque como você sabe, eu amo pregar o Evangelho. Essa é minha paixão. Mas na igreja que eu participo não tem pastores, não é por teologia. Né? Muito quem pega lá. Só que esse é meu sonho. E eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu continuo no curso. Meu coração diz uma coisa, minha cabeça diz outra. Quando eu entrei no curso, eu estava decidido que era isso que eu ia fazer pelo resto da minha vida. Pregar o Evangelho. Anunciar as boas novas da salvação. Mas, depois que eu falei com a minha orientadora,
ela me falou das dificuldades, e até porque eu sou deficiente, talvez seja bem mais difícil. Eu quero perguntar para você, me responda do fundo do seu coração, você acha que eu devo continuar? Eu sei que pode parecer que eu tô querendo aplausos, que eu tô perguntando isso todo dia, mas eu preciso ter certeza do que eu vou fazer. Eu não quero aplausos, eu só quero opiniões sinceras. Você acha que eu devo continuar no curso? Por favor, quem puder me responder. Mas é isso, queridos. Eu peço meu testemunho que Cristo vive e que nessa época de Natal nós possamos lembrar que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que venceu a morte. Alguma sugestão? Estou perguntando, compartilhem aí, queridos. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo esteja com você. Que, como falei, que se você ainda não tem certeza que Cristo é o Senhor, ore a Ele. Busque a sua presença. Que Deus abra os olhos do teu entendimento. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados perdoados em Jesus. E lá pela fé, um dia eu vi meu Senhor castigado em uma cruz. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Graças, louvores, transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, ó Jesus. Cante comigo, igreja. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Todos
terra celeste, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celeste, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o poder ao Rei Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã. Foi muito bom estar com vocês, queridos. Que Deus te abençoe.